Senhores, por gentileza. Lamento informar que o excelentíssimo senhor presidente da República, Tancredo de Almeida Neves, faleceu esta noite no Instituto do Coração, às 10h23. Filhos desse solesman, gentil, pátria amada, Brasil. O cinema não tem fronteiras nem limites. É um fluxo constante de sonhos. Essa frase é atribuída ao cineasta americano Orson Welles. Mas o sonho não alimenta apenas a ficção. Impulsionou também diretores que fizeram da realidade sua matéria-prima. Está nessa lista o documentarista brasileiro Silvio Tendler. Silvio Tendler é um brasileiro nato, nascido em 1950, então é fácil fazer a conta dos grandes acontecimentos que aconteceram na minha vida e eu fui testemunha. Ele se debruçou sobre a memória brasileira. Através de sua lente, nós chegamos mais perto de capítulos importantes da nossa trajetória. Foco atento, montagem precisa. Pela construção de documentários marcantes, vamos construindo também nosso passado recente. Silvio Tendler completa este ano meio século de atividade no cinema. Além de longa, essa jornada foi fértil. Eu comprava imagens que ninguém queria. Eu comprei imagens, por exemplo, que estavam destinadas a serem derretidas para virar escova de cabelo. E muita coisa veio ao mundo graças ao garimpo de arquivos. Antigas gravações de TV, filmes esquecidos, acervos pessoais, fotogramas que são o retrato de uma época. Tudo a ver, aliás, com o nosso programa. O Arquivo N de hoje pede emprestado o olhar de Silvio Tendler para revisitar a nossa história. A câmera é a extensão do olhar, né? Você tem uma câmera, no meu caso, para documentar o que o mundo me apresenta. Meus filmes são históricos, eu não faço filmes com compromissos políticos de engajamento a favor ou contra uma causa. Em 68 sacolejou minha cabeça. Frequentei cineclubes, passeatas, movimento estudantil. Flertei com a luta armada. Fui hippie em Paraty, usei colar de conta, experimentei e traguei. Vivi no Chile de Salvador Allende e na França pós-68. Diante da guerrilha entre viver e narrar, respeitei meus limites e assumi como cineasta meu lado contador de histórias. Pensei, não existe revolução sem cronista, assim como não existe cronista sem história. Essa câmera aqui, eu conheci com 8 anos de idade. Foi a primeira câmera que eu vi na minha vida. Meu pai levou para casa ela e um projetor de cinema. E todo final de semana ele passava filmes para a gente em casa e às vezes ele filmava com essa câmera. Eu morava em Copacabana, perto do Cinema Metro, do Cinema Arte Palácio e no Cinema Copacabana. Um pouquinho mais longe tinha o Roxy, tinha o Ricamar. Menino de classe média de Copacabana, meus primeiros heróis da infância chegaram pela cultura de massa. Queria crescer americano, comer hot dog e arrotar Coca-Cola. Troquei o sabão de coco pelo shampoo. Então eu fui nutrido por cinema
toda a minha infância e juventude. Lá vai o trem sem destino pro dia novo encontrar. Correndo vai pela terra, vai pela serra, vai pelo mar. Como eu sou historiador, eu fui buscar, através do cinema, momentos do qual eu participei, mas eu não filmava. Então, daí essa coisa de trabalhar muito com arquivo, muito com memória. O fracasso da insurreição comunista de novembro de 1935 levará à prisão o jovem militante Carlos Marighella no dia 1º de maio de 1936, aos 25 anos de idade. Eu vou me afirmando como cidadão, querendo ser um artista, me manifestar através das artes a indignação que eu tinha com a ditadura que nós vivíamos. Como constituinte, Juscelino foi menos um legislador do que o hábil parlamentar da máquina política mineira que 10 anos mais tarde o levará à presidência da República. Quando eu tinha quase 10 anos, já no final do mandato dele, um dia eu estava na praia de Botafogo com minha família, no carro do meu pai, e meu pai apontou para o lado, olha o presidente da República. E eu olhei, era o Juscelino passando num carro, eu fiquei olhando pela janela, e ele me viu e abriu o vidro e acenou para mim, com aquele sorriso, aquele gesto característico dele. Eu nunca mais esqueci isso. Para uma criança é fundamental e marcante. Promover o bem geral do Brasil, sustentar-lhe a união, a integridade e a independência. E aí eu fui construindo essa memória ao longo dos anos que eu retribuí através do cinema. Então, anos depois, eu com 26 anos, depois da morte do JK em 76, eu resolvi fazer os anos JK uma lição de democracia. Ao contrário de Jânio, cuja carreira passou a história como um argumento destinado a provar que a democracia no Brasil era um sonho impraticável, JK personificou na memória brasileira o oposto: a viabilidade do regime democrático e o respeito incondicional à Constituição. Foi durante os anos JK que começou a época do teatro de arena, da bossa nova, do cinema novo, que houve toda uma mudança na arte que gerou depois esse processo cultural que o Brasil foi vivendo, se modernizando até hoje. Eu acho que foi JK que projetou o Brasil realmente na vanguarda dos países do século XX. Na minha militância cinematográfica, eu frequentava muito a Cinemateca. Assisti o Encoraçado, assisti Outubro, assisti os filmes do Chris Marquet, sobretudo a Sexta Face do Pentágono, sobre as manifestações estudantis em Washington, e assisti os filmes do Jorge Sives, que era um cineasta muito político e emblemático. E o Jorge Sives tinha uma frase que dizia: onde tiver fogo, eu estou lá. E aí eu gostei disso, falei, eu quero ser igual a ele. No final de março, depois de assistirem ao filme sobre o encoraçado Potemkin, os sonhos povoavam a cabeça da marujada brasileira. Sitiados no Sindicato dos Metalúrgicos durante a comemoração do 2º aniversário de sua associação, mantida à revelia da Marinha, centenas deles exigiam seus direitos: libertação dos companheiros presos, melhoria da alimentação e o direito de casar. 6 estados rebelados, pronunciamentos militares, tropas nas ruas e um presidente deposto. Eu tenho muito material da passeata dos 100 mil. Esse material provavelmente por ser 16 milímetros, eu posso dizer para você que ele é de alguma televisão. No Rio de Janeiro, naquela época, haviam 3 canais de televisão e a origem dele pode ser TV Tupi, pode ser TV Continental, que ficava ali em Laranjeiras, e a TV Rio, que ficava aqui em Copacabana.
E por alguma razão esse material foi preservado. O pretexto para o endurecimento do regime foi um discurso do deputado de oposição Márcio Moreira Alves. Os deputados vão à tribuna e um deles, Márcio Moreira Alves, com um discurso considerado ofensivo às Forças Armadas, provocou um impasse entre o Executivo e o Congresso. Eu acho que a gente tem que trabalhar mais a história e a memória brasileira. A gente não pode continuar sendo pautado por preconceitos. Eu acho que é fundamental que as pessoas conheçam o lado positivo, o lado negativo, o lado oculto da história, até para não repeti-la. Um diretor, um filme, um personagem da política. Tereza. O filme é sobre o ex-presidente João Goulart, que reescreve um dos trechos mais importantes da história brasileira contemporânea, num trabalho de restauração da memória nacional. Numa pequena sala, uma equipe acompanha na moviola o diretor Silvio Tendler, selecionando cerca de 9 horas de material de arquivo e mais 5 horas de entrevistas. São pesquisadores e técnicos que há quase um ano vivem mergulhados em latas e latas de filmes recuperados no Brasil, na Argentina e no Uruguai. E aí eu comecei a comprar, comecei a procurar, comecei a cascavilhar e aí a coisa se inverteu. Eu consegui ter um acervo muito grande e eu virei o colecionador de imagens. Filmes que estavam guardados debaixo de colchões, documentos preciosos, alguns inéditos, como uma viagem de João Goulart em 61. Foi a primeira visita de um líder da América Latina à República Popular da China. Na tarde de 13 de agosto, chega a Pequim João Goulart, vice-presidente da República dos Estados Unidos do Brasil. Depois de 2 anos de trabalho, o cineasta Silvio Tendler acabou o filme sobre a história da vida política do ex-presidente João Goulart. São 2 horas de filme com imagens absolutamente inéditas da vida política de Jango. O governo, que é também o povo e que também sou o povo perfeito, reafirma seus propósitos inabaláveis de lutar com todas as suas forças pela reforma da sociedade brasileira. Por que você resolveu fazer um filme sobre o Jango? Porque eu acho que existe um período ainda obscuro da história brasileira, que é justamente esse período 61, 64, em que o presidente João Goulart esteve no poder. Eu acho que a melhor forma que a gente tem de superar os traumas passados, fechar cicatrizes da história, é, em vez de escondê-las, revelá-las, né? Declaro empossado na presidência da República dos Estados Unidos do Brasil, Sua Excelência, o senhor Humberto de Alencar Castelo Branco. Defenderei e cumprirei com honra e lealdade à Constituição do Brasil. O que o senhor achou do filme, governador? O filme realmente impressiona, é riquíssimo, será uma contribuição da maior grandeza, particularmente para a geração de vocês, para as novas gerações entenderem um pouco daquela época. A escolha do general Castelo Branco inaugurou no Brasil o sistema de eleições presidenciais indiretas com candidato único resguardado por atos institucionais. Mal o cineasta acabou o filme, já enfrentou seu primeiro problema com a censura. Ele pediu uma autorização especial para apresentar o filme no Festival de Gramado, no Rio Grande do Sul, no final de março. Mas a censura federal aqui no Rio negou a autorização. Algumas pessoas que viram o filme acharam ele um pouco parcial, ou seja, um pouco simpático ao ex-presidente João Goulart. O que você acha dessa pequena crítica que eu ouvi no final da sessão, Silvio? Eu acho que não é uma crítica, é um elogio. Em primeiro lugar, eu acho o presidente João Goulart uma figura simpática. Eu acredito que na história não haja isenção. Quer dizer, eu acho que a história é uma soma de versões e a minha versão é uma versão simpática ao presidente João Goulart. A censura no cinema está vivendo a idade média dela, né? E isso daí me preocupa bastante, porque o que eu pedi não foi ainda o certificado de exibição em cinemas. O que eu vou fazer brevemente, espero obter e espero poder projetar o meu filme sem mutilações. Depois de mandar para a prisão ou para o exílio as principais lideranças de esquerda e do movimento sindical, os militares desfaziam as ambições de seus aliados civis. Você também fez um documentário sobre um brasileiro pouco conhecido,
pela gente, que se chama Josué de Castro, um médico nordestino, que foi um dos primeiros cientistas, uma das primeiras pessoas a falar sobre a fome aqui no Brasil. Tout l'extraordinaire progrès du monde peut être remis en cause par le problème de la faim mondiale. O Brasil não se conhece nada de José de Castro e ele é um dos personagens mais importantes do século passado em termos de mundo. Quer dizer, muitas das coisas que ele está vivendo hoje, né, o José de Castro previu e antecedeu. Né? Ele falou que estava acontecendo e que iria acontecer. Ele escreve, nos anos 40, a Geografia da Fome. Como sobreviventes de uma guerra nos 4 cantos do mundo, 1 bilhão e 300 milhões de pessoas padecem de fome. Vivem abaixo da linha da pobreza, à margem da dignidade humana. Sempre ao Deus dará. São involuntários combatentes da guerra da fome, que a cada ano mata 40 milhões de pessoas. Ele tem entre os seguidores dele o Betinho, Dom Helder Câmara, internacionalmente ele é super respeitado. Foi uma semente do movimento da luta contra a fome. Fome. Não dá para esquecer. Todo mundo recebeu a notícia assim como uma bomba, né? Ninguém entendeu ainda a morte de Glauber, então a gente resolveu se juntar, todos os cineastas, e fizemos um grande mutirão com películas, com equipamentos, e a partir disso daí, então o pessoal me entregou para fazer a direção desse trágico acontecimento, né? Você teve com a família do Glauber Rocha o mesmo problema que o próprio Glauber Rocha teve com a família do pintor Di Cavalcanti. Eu vou explicar para o telespectador. Quando o Di Cavalcanti morreu, o Glauber Rocha foi correndo para o velório do pintor para filmar tanto o velório quanto o enterro. Ele fez o média-metragem Di, que depois foi proibido pela justiça a pedido da família do pintor de ser exibido. Quando o Glauber Rocha morreu, foi a vez do Silvio Tendler ir correndo para o velório para filmar o velório e o enterro. O filme Glauber, o filme, é uma biografia sobre Glauber Rocha? Não, ele é um filme sobre o último ano do artista. É um filme sobre a solidão do artista, quer dizer, como Glauber brigou, lutou, batalhou para se impor como artista, quer dizer, num mundo em que já sinalizava essa coisa industrial, comercial do cinema, que o Glauber não concordava. O Imari é um regista de segunda classe. Não tem condições de me derrotar. Faço o cinema do futuro. E ele uns filmezinhos comerciais. Mexicano, festival pagado pela Colômbia, dela Rai e dela Gomão. Merda! O Glauber chorava as crianças com fome. O Glauber chorava esse país que não deu certo. O Glauber chorava a brutalidade. O Glauber chorava a estupidez, a mediocridade, a tortura. Ele não suportava, chorava. Os filmes do Glauber são isso. É um lamento, é um grito, é um berro. Essa herança que fica de Glauber. Fica de Glauber para nós a herança de sua indignação. Ele foi o mais indignado de nós. Cannes foi um orgulho para mim, foi um filme sobre o Glauber, que também foi um filme que levou muito tempo, porque durante anos eu tive um problema com a família, consegui, no final das contas, me acertar com a mãe dele, a dona Lúcia, que era a grande guardiã da memória do Glauber, e ela me permitiu fazer o filme. Ela disse, olha, você vai poder fazer o filme, só que eu nunca vou assistir esse filme. Eu falei, então tudo bem. Só a senhora faz o que a senhora quiser, mas eu vou fazer esse filme. E ela concordou, e no dia do lançamento no Museu da República, ela assistiu o filme de mão dadas comigo.
acho que o filme só é interessante se ele gerar polêmica. Um filme que tem aceitação universal, ele tem algum defeito. É dura a vida de trapalhão. Eles vivem 1000 personagens e para enfrentar a luta diária devem conhecer 1001 truques e malandragens. Você é faixa preta? Que faixa? Sou preto inteiros, compadre, inteiros. O senhor diz, poxa, vocês fazem racismo nos Trapalhões. No entretanto, um dos poucos negros que fazem sucesso na televisão trabalha nos Trapalhões. E outra coisa, você vem fazer censura pra cima de mim? Quer que volte a censura no Brasil outra vez? Eu fiz O Mundo Mágico dos Trapalhões, que é um filme de 81, e que também sofreu muita patrulha na época, porque as pessoas me perguntavam como é que o Silvio pode fazer um filme sobre os Trapalhões depois de ter feito os anos JK. E eu digo que uma coisa não invalida a outra, que eu tenho muito orgulho de ter trabalhado com os Trapalhões, ter conhecido esses artistas admiráveis, ter convivido com ele, e eu acho que a arte não pode ser preconceituosa. O pessoal não pode nem imaginar o que é a vida da gente, né? Pode não. O cara pensa que a gente tá o dia inteiro brincando. Vocês moram todos juntos, como é que vocês comem? E não sei o quê, né? Mas cada coisa é engraçado. Cinema é busca, é investigação, é aventura, é descoberta, é ousadia, é pesquisa. Então, cada filme é um filme. Eu sempre digo para as pessoas que trabalham comigo que arte não tem formulário padrão. Você tem que fazer de cada obra uma nova invenção. Essas imagens me lembram o cineasta francês Jean-Luc Godard. Quando era jovem, ouvi num dos seus filmes que uma fotografia é uma verdade e o cinema, a verdade 24 vezes por segundo. A vida e a profissão me ensinaram que a fotografia é apenas uma imagem e o cinema, a verdade editada.